Capítulo 6. Cerca de 10 minutos mais tarde soou o sino para o chá, e como Virginia não aparecia, a senhora Otis mandou que um dos criados fosse chamá-la. Após algum tempo, ele retornou dizendo não encontrar a senhorita Virginia em parte alguma. Como ela tinha o hábito de ir ao jardim todas as tardes colher flores para a mesa de jantar, a princípio a senhora Otis não ficou nem um pouco alarmada. Mas quando soaram 6 horas e Virginia não apareceu, sua mãe começou a ficar muito agitada e mandou que os garotos procurassem pela menina lá fora, enquanto ela própria e o Sr. Otis procurariam em todos os aposentos da casa. Às 6h30, os garotos voltaram dizendo não terem encontrado nenhum sinal da irmã em parte alguma. Todos estavam em grande estado de inquietação, sem saberem o que fazer, quando o Sr. Otis lembrou-se de repente de que alguns dias antes tinha permitido que um bando de ciganos acampassem no parque. Partiu sem demora para Blackfell Hollow, onde sabia que eles estavam, levando consigo o filho mais velho e 2 empregados da propriedade. O jovem duque de Cheshire, que estava louco de ansiedade, implorou para que permitissem que fosse junto, mas o Sr. Otis não concordou, pois temia que pudesse haver alguma confusão. Chegando ao lugar, entretanto, descobriu que os ciganos já haviam partido e era evidente que tinham feito às pressas, pois o fogo ainda queimava e pratos haviam sido deixados na grama. Então mandou que Washington e 2 outros homens percorressem a região, correu para casa e despachou telegramas para os inspetores de polícia do condado, dizendo que procurassem por uma jovem garota que tinha sido raptada por vagabundos ou por ciganos. Em seguida, ordenou que a atrelassem seu cavalo e, depois de insistir para que a esposa e os 3 garotos fossem jantar, cavalgou em direção a Ascot Road com um criado. Ainda não tinha percorrido 2 milhas quando escutou que alguém o seguia a galope. Olhando para trás, viu que o jovem duque avançava em seu pônei, com o rosto muito vermelho e sem chapéu. "Sinto muitíssimo, Sr. Otis", ofegou o garoto, "mas não posso jantar de forma alguma enquanto Virginia estiver perdida. Por favor, não fique bravo comigo. Se o senhor tivesse permitido o nosso noivado no último ano, nunca teríamos tido esse problema. O senhor não vai me mandar de volta, vai? Não posso ir, não irei." O ministro não pôde evitar sorrir diante do belo e inquieto rapaz, pois estava em grande parte emocionado com a devoção que ele tinha por Virginia. Então, inclinando-se sobre o cavalo, bateu-lhe carinhosamente nos ombros, dizendo: "Bem, Cecil, se você não vai voltar, suponho que deva vir comigo, mas precisarei conseguir-lhe um chapéu em Ascot." "Ah, que importa o chapéu? Eu quero Virginia", bradou o jovem duque rindo, e galoparam para a estação de trem. Lá o Sr. Otis inquiriu o chefe da estação se tinha visto na plataforma alguém que correspondesse à descrição de Virginia, mas não obteve notícias dela. O chefe da estação telegrafou para todos os pontos da linha, assegurando que manteria estrita vigilância quanto a isso, e, depois de ter comprado um chapéu para o jovem duque em uma loja que já estava quase fechando, o Sr. Otis cavalgou para Bexley, uma vila a cerca de 4 milhas de distância, onde lhe disseram haver um conhecido ponto de encontro de ciganos, pois havia um grande terreno público nas proximidades. Lá, acordaram um policial do campo, mas não conseguiram obter dele nenhuma informação e, depois de ter percorrido todo o terreno, guiaram seus cavalos em direção à casa, chegando a Chase por volta das 11 horas, mortos de cansaço e quase sem esperança. Encontraram Washington e os gêmeos esperando por eles no portão da casa com lanternas, pois a alameda estava muito escura. Nem o menor sinal de Virginia havia sido encontrado. Os ciganos tinham sido presos nos arredores de Brooklyn, mas a menina não estava com eles, que explicaram a partida repentina dizendo terem se enganado quanto à data da feira de Chorlton e por isso saíram apressados com medo de se atrasar. Na verdade, ficaram muito tristes de saber do desaparecimento de Virginia, pois eram muito gratos ao Sr. Otis por ter permitido que acampassem no parque, e 4 deles ficaram para trás para ajudar nas buscas. O lago de Carpas foi drenado e Chase foi inteiramente vasculhada, mas sem resultado. Era evidente que, pelo menos naquela noite, Virginia estava perdida para eles, e foi em um estado de profunda depressão que o Sr. Otis e os garotos voltaram para casa, com o criado seguindo-os, trazendo os 2 cavalos e o pônei. Na casa, depararam-se com um grupo de empregados assustados e, estendida em um sofá na biblioteca, estava a pobre Sra. Otis, quase fora de si de terror e ansiedade, com a velha governanta fazendo-lhes compressa de eau de Cologne. O Sr. Otis insistiu para que comesse alguma coisa imediatamente e ordenou que trouxessem a ceia para todo o grupo. Foi uma refeição melancólica, pois ninguém disse uma palavra, e mesmo os gêmeos estavam inibidos e apavorados, pois eram muito ligados à irmã. Ao terminarem, o Sr. Otis, a despeito das súplicas do jovem duque, ordenou que todos fossem se deitar, dizendo que nada mais poderia ser feito naquela noite e que na manhã seguinte iria telegrafar para Scotland Yard para que enviassem alguns detetives imediatamente. No momento em que deixavam a sala de jantar, soou 00:30 no relógio da torre e, quando deu a última badalada, ouviram uma pancada e um grito agudo repentino.
Um horrível estrondo de trovão estremeceu a casa. Uma espécie de música sobrenatural flutuou pelo ar. O painel do topo da escada desprendeu-se com um grande ruído e no patamar, muito pálida e branca, estava Virginia, trazendo um pequeno porta-joias nas mãos. Em um segundo, todos correram ao seu encontro. A Sra. Otis apertou-a carinhosamente nos braços. O duque sufocou-a com violentos beijos e os gêmeos executaram a selvagem dança da guerra ao redor do grupo. Bom Deus, menina, onde você esteve? Disse o Sr. Otis, um tanto zangado, pensando que ela estivesse fazendo alguma brincadeira tola. Cecil e eu cavalgamos por todo o condado à sua procura, e sua mãe estava morta de susto. Você nunca mais deve fazer esse tipo de brincadeira. Exceto com o fantasma, gritaram os gêmeos enquanto saltavam ao redor. Minha querida, graças a Deus que a encontraram. Você nunca mais deve sair do meu lado, murmurou a Sra. Otis, beijando a trêmula criança, alisando os cabelos louros emaranhados. Papai, disse Virginia calmamente, eu estava com o fantasma. Ele está morto e o senhor deve vê-lo. Ele foi muito cruel, mas arrependeu-se por tudo o que fez e, antes de morrer, me presenteou essa caixa com lindas joias. Toda a família a encarou, assustados e em silêncio, mas ela manteve-se muito séria e compenetrada. Voltando-se, guiou-os pela abertura da parede, por entre um estreito corredor secreto. Washington seguia com a vela acesa, que pegara de cima da mesa. Por fim alcançaram uma grande porta de carvalho, crivada de pregos enferrujados. Ao ser tocada por Virginia, a porta deslizou para trás com as pesadas dobradiças, e eles se viram em um quarto baixo e pequeno, com o teto forrado e uma pequenina janela com grades. Cravado na parede havia um espesso anel de ferro e preso a ele por correntes, um esqueleto aterrador estava estirado no chão de pedra, parecendo tentar agarrar com os longos dedos descarnados uma travessa e uma ânfora muito antigas, colocadas fora do seu alcance. Era evidente que o jarro esteve cheio de água, pois o interior estava coberto de musgo esverdeado. Não havia nada na travessa além de um monte de pó. Virginia ajoelhou-se ao lado do esqueleto e, pondo-lhe as mãos juntas, começou a rezar silenciosamente, enquanto o resto do grupo olhava admirado para a terrível tragédia cujo segredo era agora revelado. Olhem! Gritou um dos gêmeos de repente, que estavam olhando pela janela a fim de descobrirem que ala da casa o quarto estava situado. Olhem! A velha amendoeira seca está florindo. Posso ver as flores perfeitamente à luz da lua. Deus o perdoou, disse Virginia, gravemente, enquanto se levantava, e uma bela luz pareceu iluminar-lhe o rosto. Você é um anjo! Exclamou o jovem duque, passando o braço ao redor do pescoço e beijando-a. Capítulo 7. 4 dias após esses curiosos incidentes, um funeral saiu de Canterville Chase por volta das 11 horas da noite. O carro fúnebre era puxado por 8 cavalos negros, cada um trazendo na cabeça um grande tufo de plumas de avestruz. O ataúde de chumbo estava coberto por um rico manto púrpura, bordado em ouro com o brasão dos Canterville. Ao lado do carro fúnebre e das carruagens caminhavam os criados com grandes tochas acesas. Era uma procissão assombrosa e impressionante. Lord Canterville liderava o cortejo, vindo de Gales especialmente para o funeral, sentado na primeira carruagem, ao lado da pequena Virginia. Atrás vinham o ministro dos Estados Unidos e sua esposa, seguidos por Washington e os 3 meninos. Na última carruagem vinha a Sra. Umney. Todos acharam que, por ela ter sido assombrada pelo fantasma por mais de 50 anos de sua vida, tinha o direito de assistir ao enterro. Uma cova profunda tinha sido cavada em um canto do cemitério, sobre o velho teixo, e o serviço religioso foi lido da maneira mais impressionante pelo reverendo Augustus Dampierre. Quando a cerimônia acabou, os criados, seguindo o antigo costume observado na família dos Canterville, apagaram as tochas e, no instante que o ataúde descia à sepultura, Virginia adiantou-se e depositou sobre ele uma grande cruz branca e rosa feita com os ramos de amendoeira. Ao fazê-lo, a lua saiu de trás de uma nuvem, inundando com silenciosos raios de prata o pequeno cemitério e em um bosque distante um rouxinol começou a cantar. A menina lembrou-se da descrição que o fantasma tinha feito do Jardim da Morte. Seus olhos encheram-se de lágrimas e ela não disse uma palavra durante o caminho para casa. Na manhã seguinte, antes do Lord Canterville voltar para a cidade, o Sr. Otis teve um encontro com ele para discutir a respeito das joias que o fantasma dera a Virginia. Elas eram absolutamente magníficas, em especial um certo colar de rubi de antiga fabricação veneziana, realmente um exemplar soberbo do trabalho de joalheria do século XVI, e seu valor era tão alto que o Sr. Otis sentiu consideráveis escrúpulos em pedir que a filha aceitasse. Milord, ele disse, sei que neste país a alienação de bens de um morto aplica-se tanto às terras quanto às joias, e é completamente claro para mim que estas joias são ou deveriam ser herança da sua família. Devo pedir-lhe, portanto, para levá-las a Londres com o senhor e considerá-las simplesmente como parte de sua propriedade, que lhe está sendo restaurada em condições um tanto estranhas. Quanto à minha filha, ela é apenas uma criança e ainda não tem, fico feliz em dizer, pouco interesse pela futilidade do luxo. Também fui informado que a Sra. Otis, sobre quem devo
devo dizer, é uma autoridade em arte, tendo tido o privilégio de passar muitos anos em Boston quando era jovem. Que essas gemas possuem grande valor monetário e que, se postas à venda, podem alcançar um alto preço. Sob essas circunstâncias, Lord Canterville, tenho certeza de que reconhecerá o quão impossível seria para mim pedir que permanecessem em posse de qualquer um dos membros de minha família. E de fato, todos esses brinquedos e adornos frívolos, apesar de convenientes e necessários à dignidade da aristocracia britânica, não encontram lugar entre aqueles que foram educados nos severos e acredito que imortais princípios da simplicidade republicana. Devo mencionar que Virginia está muito ansiosa para que o senhor permita que ela conserve a caixa como lembrança do desafortunado e mal orientado ancestral do senhor. Como está extremamente velha e por isso bastante desgastada, talvez o senhor julgue conveniente atender-lhe o pedido. De minha parte, confesso estar muito surpreso por descobrir que um dos meus filhos expressa simpatia por qualquer forma de medievalismo e só posso atribuir isso ao fato de Virginia ter nascido em um dos subúrbios de Londres, logo depois da senhora Otis ter retornado de uma viagem a Atenas. Lord Canterville escutou compenetrado o discurso do digno ministro, puxando de vez em quando o bigode cinza para esconder um sorriso involuntário, e quando o Sr. Otis terminou o discurso, apertou-lhe a mão cordialmente, dizendo: "Meu caro Sir, sua adorável pequena filha prestou ao meu infeliz ancestral, Sir Simon, um serviço muito importante, e eu e a minha família estamos em grande débito para com ela, pela sua maravilhosa coragem e determinação. As joias pertencem a ela, isso é claro, e acredito que se eu fosse egoísta a ponto de tomá-las, meu perverso antepassado sairia do túmulo em 2 semanas fazendo da minha vida um inferno. E quanto a serem minha herança, nada é herança se não tiver mencionado em um testamento ou documento legal. A existência dessas joias era completamente desconhecida. Eu asseguro que não tenho mais direito sobre elas do que o seu mordomo. E quando a senhorita Virginia crescer, ouso dizer que ficará satisfeita em ter coisas tão lindas para usar. Além do mais, o senhor se esquece, Sr. Otis, que adquiriu a mobília e o fantasma por um preço, e tudo o que pertencia ao fantasma passa imediatamente para sua posse, e apesar das atividades que o Sr. Simon desenvolveu durante as noites pelos corredores, perante a lei estava morto, e o senhor adquiriu a propriedade pela compra. O Sr. Otis ficou bastante aborrecido com a recusa de Lord Canterville e pediu-lhe que reconsiderasse a decisão, mas o bondoso fidalgo manteve-se inabalável e por fim induziu o ministro a permitir que a filha retivesse o presente dado pelo fantasma. E quando, na primavera de 1890, a jovem duquesa de Cheshire foi apresentada à rainha por ocasião de seu casamento, as joias foram motivo de admiração generalizada. Virginia recebeu a coroa ducal, dada a todas as garotinhas americanas bem comportadas, e casou-se com seu jovem namorado assim que ele atingiu a maioridade. Os dois eram tão encantadores e se amavam tanto que todo mundo ficou contente com o casamento, exceto a velha marquesa de Dumbleton, que tentou capturar o duque para uma de suas 7 filhas solteiras, oferecendo nada menos que 3 dispendiosos jantares para este propósito. E, é estranho dizer, também o próprio Sr. Otis, pessoalmente, nutria extrema afeição pelo jovem duque, mas teoricamente era avesso a títulos, e em suas próprias palavras, estava apreensivo, pois, entre as enervantes influências de uma aristocracia amante do prazer, os verdadeiros princípios republicanos da simplicidade podem ser esquecidos. Suas objeções foram completamente refutadas, e eu acredito que quando ele caminhou pela nave da igreja de St. George em Hanover Square, de braços dados com sua filha, não havia em toda a Inglaterra homem mais orgulhoso. O duque e a duquesa, terminada a lua de mel, voltaram para Canterville Chase. Um dia depois de terem chegado, caminhavam no entardecer pelo solitário cemitério ao lado da floresta de pinheiros. No início, houve grande discussão a respeito da inscrição no túmulo de Sir Simon, mas por fim ficou decidido gravar na lápide simplesmente as iniciais do velho cavalheiro e os versos da janela da biblioteca. A duquesa trouxera consigo algumas lindas rosas, que espalhou sobre o túmulo, e depois de ter permanecido ali por algum tempo, passearam pelas ruínas de uma antiga abadia. Lá, a duquesa sentou-se em um pilar caído, enquanto o marido deitava-se a seus pés fumando um cigarro e fitando-lhe os belos olhos. Súbito, ele atirou longe o cigarro, tomou-lhe as mãos e disse: "Virginia, uma esposa não deve ter segredos para seu marido." "Querido Cecil, não tenho segredos para você." "Sim, você tem," ele respondeu sorrindo. "Você nunca me disse o que lhe aconteceu quando esteve trancada com o fantasma." "Eu nunca disse a ninguém, Cecil," disse Virginia gravemente. "Eu sei disso, mas você deve me dizer." "Por favor, não peça isso, Cecil, não posso contar a você. Pobre Simon, eu lhe devo muito. Não ria, Cecil, eu realmente devo. Ele me fez ver o que é a vida e o que a morte significa, e porque o amor é mais forte que ambos." O duque levantou-se e beijou a esposa carinhosamente. "Você pode manter seu segredo enquanto for meu o seu coração," ele murmurou. "Ele sempre foi seu, Cecil. Você contará a nossos filhos algum dia, não é?" Virginia corou.